Olá, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Vanessa Mazotto e estamos aqui hoje para mais um devocional. Esse tempinho logo de manhã que a gente tira para conversar com o Senhor, para aprender mais da palavra dele. E aí eu queria dividir com vocês o que ele tem ministrado no meu coração sobre altar. E o nosso tema é o nosso coração como altar do Senhor. O texto bíblico de referência é 2 Crônicas, capítulo 14, do 2 ao 5, que diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Os capítulos 14, 15 e 16 de 2 Crônicas contam a vida do rei Asa, ou Asaf em algumas traduções, que governou em Judá. E uma das coisas que ele fez foi restabelecer o culto a Deus, abolir o culto e os altares aos deuses estranhos, também estabelecer os mandamentos. Ele fez uma reforma religiosa, que recolocava Deus no centro da adoração daquele lugar. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias e entregou a Asa que enquanto ele estivesse com Deus, Deus estaria com ele. E assim foi por 35 anos. A Bíblia diz que no capítulo 15, no versículo 17, que o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Mas no ano 36 do seu reinado, Asa fez aliança com o rei da Síria e rejeitou ainda a repreensão de Deus. Assim, lá no capítulo 16, versículo 9, diz assim, vamos lá rapidinho. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isto desde agora haverá guerras contra ti. Vocês lembram que na obediência o Senhor restaurou a paz? Uma das coisas que o Senhor restaurou, ele foi um rei próspero. Quando você busca sobre o rei Asa, ele é citado como um homem muito inteligente, um administrador eficiente, E aí os dias dele terminam assim. Mas é triste, Mas a vida dele me ensinou uma coisa muito importante, que é: fala comigo sobre altar. Aqui a gente viu, que o Senhor veio e sondou foi o coração. Então, mais do que restabelecer lugares físicos, onde a gente está, onde a gente vai, isso é importante. Mas o verdadeiro altar mora em nós, somos nós. Então, eu fiquei pensando assim: o que é um altar? Para que serve um altar? Um altar é um lugar de adoração, de consagração, de sacrifício. E como eu constituo esse altar? E a gente entende que primeiro, para você ter um coração que seja como um altar ao Senhor, você precisa se posicionar. Você precisa ter clareza da sua escolha, do Deus a que você serve. Deus te deu o livre-arbítrio, mas a gente viu na vida de Asa, ou você segue a Deus, ou você segue o rei da Síria. Ou você faz aliança com Deus, ou você faz aliança com os homens. E Deus te dá o livre-arbítrio, mas se você escolher adorá-lo, andar com ele, ele não divide a adoração. Isso é uma coisa muito importante. Mas lá em Êxodo, no capítulo 35, versículo 5, tem uma coisa muito interessante assim, que tem uma ordenança a Moisés
para falar sobre sacrifício, como a gente viu, o altar é lugar de sacrifício, né? Para falar de sacrifício, para falar de oferta, para falar de adoração. Mas a primeira coisa que é dita por Moisés a população, né, as pessoas que veio da parte de Deus, é assim, ó, que fala que o primeiro sacrifício é um coração disposto. É para chamar pessoas que estejam com o coração disposto, pessoas voluntárias, que são obedientes, né? E um altar pode, antes disso, antes da prata, do ouro, dos dízimos, ele fala desse sacrifício, dessa oferta de um coração, de uma pessoa que faz disposta, que se entrega para fazer. E aí também fiquei pensando assim, um altar pode ser de qualquer jeito? Isso aí a gente sabe que não, né? Em Êxodo 36, 37, 38, é até assim, chato de ler, porque é muito grande. A gente pode observar que tem ordem para tudo, até a pá que vai recolher as cinzas do altar. Não é qualquer pá, não é de qualquer jeito. Mas uma coisa que é importante, assim, eu achei difícil de ler, assim, porque repete muito, tem muitos detalhes, mas o que eu tirei de lição daqueles capítulos, quando fala de constituir o altar ao Senhor, é que tudo é feito com muito detalhe, com muito zelo, com esforço, com cuidado, que cada detalhe importa. Então, como eu disse, nem a pá, né? Imagina, nem a pá, nem a coluna é construída de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que pode ir lá prestar sacrifício, determinados sacrifícios. Tem uma ordenança, né? Tem uma ordem, tem uma organização. E assim também é o nosso altar. Nosso coração é lugar onde deveríamos guardar a palavra de Deus, seus ensinamentos, aonde o Espírito Santo habita em nós. E tratar o altar também é fundamental. O que a gente tem colocado no nosso altar? O que a gente tem feito do nosso altar? Quem a gente tem deixado entrar no nosso altar? O que tem nos influenciado? O que é que nos move? A gente tem convicção daquilo para que somos o altar e para quem a gente adora quando a gente faz determinadas escolhas ou deixa de fazer alguma coisa para o Senhor ou o que Ele ordenou. E aí também temos a questão de como manter esse altar limpinho, né? Como é que a gente mantém um coração limpinho? Como é que o Senhor vai visitar? Como é que o Espírito Santo visita um coração que está sujo? O Davi já fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, como é que a gente cria um coração limpinho, né? Como é que a gente faz para ter um coração puro? É santificação. Sendo forte, sendo corajoso, renunciando às coisas do mundo. Não é fácil, mas sobre santificação o Senhor tem falado comigo assim. A gente tem estado mais em casa, né? Então eu trabalho, tem muita árvore aqui em casa e tem muita folha. Aí às vezes cai muita folha de manhã, assim, de madrugada, e de manhã eu venho e varro. E aí passa 2, 3 horas, achei que tá resolvido aquele problema, né? Passa 2, 3 horas, às vezes, não chegou nem na hora do almoço, e o quintal tá lotado de folha de novo, sabe? E assim também é a gente. A santificação serve para isso, é para varrer a sujeira, é para tirar o que não presta. O jejum e a oração te deixam mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, nosso coração, a santificação é como um quintal com muitas folhas e que você tem que fazer manutenção muitas vezes por dia. A gente pede misericórdia, tem coisas que a gente pega e faz porque que é do nosso alcance. Tem coisas que a gente precisa de libertação, tem coisas que a gente precisa da ajuda do Senhor, mas tem coisas que a gente mesmo precisa levantar e fazer. Ainda sobre o quintal, sobre santificação, que eu fiquei bem impressionada assim. A gente fica mais impressionado quando Deus usa coisas tão simples para falar assim grandiosamente pra gente. Aquilo tem
um significado muito grande pra gente. Deus faz essas coisas, né? E ainda assim, no meu quintal aqui, apesar de terem muitas folhas, de precisar ser varrido, as folhas, curiosamente, se acumulam na minha porta. Muita folha na minha porta. Às vezes o quintal tá praticamente limpo, assim, porque todo o vento juntou as folhas na minha porta, assim. São coisas visíveis. Às vezes a santificação são coisas persistentes, coisas visíveis, não são coisas... A Bíblia fala sobre os pecados ocultos e a gente também tem que pedir ao Senhor para nos libertar deles, assim, mas especialmente esses pecados que estão na nossa porta, sabe? Que são recorrentes, que aparecem toda vez, todo dia eles se apresentam ali pra gente, todo dia é uma luta, a gente vence, a gente ora, a gente jejua de comida, assim, mas eu tenho aprendido também a renunciar de coisas que chamam muita atenção. Às vezes eu tô muito assim, angustiada com algumas coisas do Facebook, essas notícias do mundo que vêm assim. Acho que a gente precisa estar atualizado, mas isso não pode roubar a nossa paz. A alegria do Senhor é que é a nossa força. Ser forte e corajoso, o Senhor diz. É a alegria dele, não é a alegria das coisas desse mundo. Você não vai encontrar alegria no jornal, você não vai encontrar alegria igual a do Senhor no livro, ou num filme, ou numa série. E eu vejo todas essas coisas, tá? Mas eu tô querendo dizer assim, que às vezes essas coisas começam a me deixar muito angustiada e me roubar, poluir o meu altar, poluir meu coração. Eu não consigo mais adorar o Senhor em espírito em verdade, porque eu tô muito agitada com as coisas do mundo, né? Com esse tanto de informação, com esse tanto de coisa que chega pra gente. Então, às vezes, eu faço jejum de Facebook, eu faço jejum de Instagram, eu faço jejum de Netflix, das séries que eu gosto. E isso é importante também, sabe? Isso também é uma forma de manter o meu altar limpo, saudável, aquilo que... de não me desfazer com tanta facilidade, né? Daquilo que o Senhor já me deu, a alegria dele, a alegria da salvação, eu já recebi. Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês, que é uma coisa que eu também faço e que eu passarei a fazer muito mais, sem dúvida, depois dessa palavra, que é que eu fiquei muito triste, né? Quando o Senhor vai lá e sonda o coração de Asaf e não encontra nele mais um altar. Então, se os olhos do Senhor se voltarem para o seu coração hoje, que é o seu altar, como é que está? Como ele está cuidado? Como você vem cuidando dele? Então, que o Senhor fale para vocês, em vocês, aquilo que ele colocou em mim, que ele me ensinou hoje, que ele também ministre no coração de vocês e que a gente venha a edificar o nosso altar todo dia, a todo momento, várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias, até a gente encontrar aqui, até ser encontrado por Deus do jeito que a gente precisa estar e que Ele quer de nós. Amém? Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Espírito de Deus,
O meu coração é o seu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra teu propósito, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar.